Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Atos, capítulo 28, de verso 1 a 12, aonde fala da transferência. Paulo era prisioneiro, ele estava sendo transferido, não só ele, mas diversos prisioneiros que ali estavam junto com ele. Eles estavam sendo transferidos da cidade de Cesárea para Roma. E eles foram transferidos através do navio, mas o navio não tinha condições nenhuma de transferir aqueles prisioneiros, principalmente Paulo. E Paulo, quando viu a situação do navio, ele avisou aos soldados e também ao centurião que ali estava aos cuidados deles. Disse que não tinha condições por conta do vento, por conta da tempestade e também da situação da viagem, que a viagem era muito longa. Mas assim, os soldados querendo dar cabo na vida dos prisioneiros, mas o centurião hora nenhuma deixou isso acontecer. Foi bem cuidadoso com os prisioneiros e principalmente com Paulo. Paulo tinha um propósito do nosso bom Deus. Ali estava um filho de Deus Todo-Poderoso, onde pelo qual Paulo já tinha evangelizado todos aqueles prisioneiros, todos já eram filhos do Senhor, já tinham aceitado Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, o centurião, chegando em uma ilha, o centurião deixou com que Paulo descesse para ver alguns amigos. E assim, Paulo descendo e sendo bem recebido por aqueles povos que ali estavam. E ali fizeram fogueira para que eles se aquecessem do frio. Sendo que quando eles estavam fazendo a fogueira, tinha uma cobra que estava fugindo do calor. E aí, quando Paulo estava catando alguns gravetos para botar na fogueira, ele foi acometido por uma picada de uma cobra. E aí todos ficaram comentando que Paulo iria ser consumido com aquela picada daquela cobra. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é que quando a pessoa tem um filho do Altíssimo, tem um propósito com ele, tem um alinhamento com o Senhor, o Senhor nos livra. E assim o Senhor livrou Paulo daquela picada, daquela cobra venenosa. E todos achavam que Paulo ia morrer com aquela picada da cobra, mas ele não foi consumido. E ele sacudiu e a cobra caiu no fogo. E todos comentando. Ou seja, quando a gente faz análise do pior, esperando o pior da pessoa. Mas o Senhor é aquele que nos livra e nos capacita. E assim foi com Paulo. Com Paulo não foi diferente. O Senhor Jesus o protegeu. Meus irmãos, quando nós temos um propósito com o nosso bom Deus, Ele nos livra e Ele nos dá livramento e nos capacita. E assim não foi diferente com Paulo. Paulo ali tinha um propósito também naquele lugar. Ele conhecendo um fazendeiro, esse fazendeiro recebeu eles muito bem, e aí ele foi, e sabendo que o pai do fazendeiro estava enfermo, doente, e Paulo foi lá, orou pelo pai do fazendeiro, e o pai do fazendeiro foi curado. E muitos ali estavam, antes, quando Paulo foi acometido com a picada da cobra, todos achavam que Paulo era um fugitivo, estava ali, foi picado, merecia ser picado com a cobra porque estava sendo fugitivo. E Paulo não foi o fugitivo, ele só estava sendo transportado, transferido. E quando aquele povo ficou sabendo que Paulo
orou pela vida do pai do fazendeiro e o pai foi curado, todos mudaram de ideia, acharam que Paulo já era o Deus Todo-Poderoso. E assim, muitos conhecendo desse milagre, tendo conhecimento deste milagre, todos ficaram sabendo deste milagre e começaram a procurar Paulo para que Paulo orasse por eles, para que viesse a cura. E assim Paulo fez com muitos que ali estavam. O que eu quero dizer, meus irmãos, que a gente nunca pode julgar o outro sem conhecer. Nós temos uma mania de querer julgar o próximo no olhar ou no aspecto da pessoa ou como a pessoa é. Mas só quem tem o poder de julgar o nosso irmão, o próximo, é o nosso bom Deus, porque Ele conhece o coração de cada um. E com Paulo não foi diferente. O apóstolo Paulo foi um profeta muito usado por Deus, tinha um propósito do Senhor muito grande na vida de Paulo. E Paulo também, ele ganhou muitas almas para o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Amém? E assim, meus irmãos, a gente não pode julgar o próximo, a gente não pode falar do irmão, a gente não pode estar achando que o irmão é merecedor de receber uma picada de uma cobra e morrer. Deus nos livre, nos guarde pensar nisso e nos imaginar. Mas aquele pessoal, quando viram a cobra que picaram, era uma cobra venenosa, logo a gente também acha, né? Que todos que recebem uma picada de uma cobra, se não receber os devidos cuidados de imediato, a pessoa realmente, muitos casos são consumidos, sim. Mas o nosso bom Deus Todo-Poderoso protegeu, guardou, livrou Paulo. E Paulo ali naquela região fez muitos milagres, orando pela cura, e assim muitos foram curados. E chegou o momento deles partirem e seguirem viagem, aonde o navio também já estava sendo cuidado para que eles fossem transferidos com segurança. E assim, chegando a hora deles partirem, eles foram, muitos reservaram muitos alimentos para a viagem deles. Glórias a Deus por isso, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, o único que julga é o nosso bom Deus Todo-Poderoso. E assim foi na vida de Paulo. E aqui no capítulo 28, do verso 1 a 3, diz assim: uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora escondesse do mar, a justiça não permite que ele vá. Mas Paulo sacudiu a cobra do fogo e não sofreu nenhum dano. O povo esperava que ele comesse começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um Deus. Glórias a Deus. Louvado seja a Deus pelo livramento, meu Deus, que o Senhor deu ao irmão Paulo na época. E assim foi com tantos e diversos que o nosso bom Deus fez e trabalhou e fez a boa obra. Glórias a Deus. Aquele homem que muitas almas ganhou para o Senhor, aquele profeta que propagou a palavra do Senhor a muitos.
Glórias a Deus pela vida dele e pela vida dos nossos antepassados que aqui fizeram muitas obras para o nosso bom Deus. E aqui nós estamos, meus irmãos, no nosso dia a dia também louvando e glorificando ao nosso bom Deus e sendo agradecido a Deus pela vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós temos que agradecer, meus irmãos, tudo que o Senhor tem nos dado e também passar a gostar de tudo que o Senhor, como o Senhor nos fez e tudo que o Senhor nos deu. Amém? Eu vou contar, meus irmãos, um testemunho do meu sorriso. Eu amo rir, eu não consigo ficar muito séria. Quando eu fico séria nas minhas atividades fazendo, ótimo, mas eu não consigo tirar uma foto sem rir, porque isso é meu mesmo, é de mim mesma, não faço nenhum sacrifício de rir, de ter o meu sorriso. E um dia o Senhor me impactou, usou uma profeta nas redes sociais e disse: esse seu sorriso é lindo, eu amo o seu sorriso, esse seu sorriso quem te deu fui eu. E eu fiquei assim impactada, aquilo entrou sobre o meu eu. E eu fiquei assim impactada e agradecida ao Senhor, porque Ele me surpreendeu, porque eu amo rir, eu falo com as pessoas com o meu sorriso, com a expressão do meu sorriso. Eu não consigo falar com a pessoa, ver uma pessoa e ficar séria. O meu sorriso diz tudo, diz como é que eu estou no meu dia a dia, quem sou eu. Então, o Senhor Jesus me impactou. Eu gosto também muito de abraçar as pessoas, sentir e pedir assim. Muitas das vezes eu pergunto se a pessoa, eu gosto de perguntar à pessoa também se a pessoa, posso te dar um abraço? E também falo muito com o meu sorriso. O meu sorriso é uma forma de me comunicar com as pessoas que eu estou bem. Então, meus irmãos, eu fui muito impactada quando uma irmã nas redes sociais estava evangelizando e ela parou assim e disse: esse seu sorriso é lindo, cuide do seu sorriso, que quem te deu esse sorriso fui eu. Minhas irmãs, eu fiquei impactada com a simplicidade que o Senhor fala conosco. E dali eu tive certeza, eu digo, por isso que eu amo o meu sorriso, porque nosso bom Deus é todo poderoso e Ele sabe como usa a gente. E eu acho que eu precisava ouvir, por um momento que eu estava também passando por algumas adversidades. Eu não estava rindo, eu estava um tempo que eu estava retraída, não estava rindo muito e estava muito retraída assim na minha em casa. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele usou e através desta mensagem, desta palavra, eu fui muito impactada e digo a vocês, eu gosto muito de rir, todas as palavras que eu estou aqui ministrando, vocês veem que eu termino com um sorriso, que eu começo com um sorriso, porque é meu mesma. Que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja. Eu vou orar para que a gente venha ter entendimento e sabedoria desta palavra e praticar e viver esta palavra. Amém? O meu testemunho é um dos testemunhos também que eu dou, também dos meus cabelos brancos, porque desde criança, meus irmãos, que eu tonalizava o cabelo, uma mecha assim no lado direito, muito grande, e assim meu cabelo foi toda a vida muito preto. E assim, eu muito jovem, com 9, 10 anos, comecei a tonalizar o meu cabelo, e eu não aceitava os cabelos brancos. Mas chegou há 3 meses atrás, eu cheguei a perguntar ao Senhor que Ele me desse direcionamento. E aí o Senhor começou a trabalhar essa questão de aceitar essa transição de cabelos brancos. E eu estou com meus cabelos brancos, estou apaixonada por eles. Estou cuidando, estou tratando, já cortei, ele está bem menor. Ele era bem grande e agora ele está bem, já está menor, como vocês têm percebido. E eu estou usando muito ele preso, porque nessa transição, até ficar todo em uma tonalidade, para mim vir, estou cuidando de uma forma carinhosa, para que não venha danificar tanto. Muitos anos de tonalizando, tende a estragar muito. E nessa transição, ele está quebrando muito, caindo muito.
e eu tô cuidando, zelando dele e tô usando ele mais preso. Mas vocês já perceberam aí que tá todo, mas eu tô assim amando e apaixonada por essa transição, por essa mudança e essa transformação que o Senhor tem me dado. Eu tenho, eu tenho assim, agradecido a Deus todos os dias por esse carinho, por esse cuidado e por essa aceitação também. E todos os dias eu agradeço ao Senhor, Senhor, eu estou amando essa transição dos meus cabelos brancos. Obrigada por eles, né? E obrigada pelo meu sorriso. Sou agradecida a Deus por tudo. Então, meus irmãos, isso é uma forma da gente agradecer ao nosso bom Deus também, tá bom? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Acabei não orando para o vídeo não ficar tão longo, mas esse foi um desabafo, foi também uma forma de estar falando o testemunho, o meu testemunho para com vocês, o meu sorriso e a minha transição de cabelo branco. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém? Fiquem todos com Deus.